Na Era do Espírito. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 kHz, AM Florianópolis. Meu nome é Narbal Almeida Júnior e hoje eu estou com Rosângela Costa com vocês. Nós estamos aqui representando o DEFAM, Departamento da Família, do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Esta semana continuamos com o programa que vem tratando sobre as leis morais. Então vamos continuar falando sobre as leis morais a partir agora da questão 632. A questão 632, a pergunta é a seguinte: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando, em realidade, pratica o mal? E aí os espíritos respondem o seguinte: Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou que não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então, nessa questão nós podemos comentar falando que aquele que está realmente com Deus em tudo no que faz é mais difícil de se enganar. Muitas vezes mesmo ficamos com dúvida se estamos agindo certo em uma determinada situação. Mas se desejamos realmente fazer o bem, temos que nos apoiar no Evangelho, buscar o Evangelho de Jesus. Porque ali no Evangelho está o caminho seguro. Porque Jesus, como já todos nós conhecemos, é a verdade, é o caminho e a vida. Então, assim, quando a inteligência é irmanada com o coração, temos uma iluminação. E aí a nossa intuição, ela chega para nós. Então, isso é muito bom, a gente conciliar, a nossa inteligência e a nossa bondade, o nosso coração. E o discernimento, ele vem com o esforço, aquele esforço de acertar. Quando nós queremos realmente fazer o bem, fazer o certo, vem essa intuição e não podemos deixar de pensar nos nossos anjos de guarda, a espiritualidade que está ali o tempo todo conosco, só esperando um sinal verde para nos apoiar, para nos inspirar ao fazer melhor. Não é isso? Sim, é isso mesmo. A gente vê, analisa, o que você gostaria que te fizessem ou o que você não gostaria que fizessem com você, e resolve. Então vamos à questão 633. Diz o seguinte: a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? E a resposta da espiritualidade é a seguinte: quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. E aí, Narbal, podemos comentar? Então, essa resposta é magnífica, Paremos para pensar. Tudo o que fazemos em excesso não faz mal. Comer, fazer exercício, dormir, beber e até respirar em excesso nos deixa tontos. É a natureza, a lei divina, nos apresentando o erro. Por isso, devemos aprender com os erros. Passamos, então, a respeitar a natureza, a respeitar a criação de Deus e a respeitar o próprio Criador. Perfeito, isso mesmo, as leis divinas são perfeitas, E foram criadas para nos auxiliar no nosso progresso.
em nossa evolução. Quando transgredimos, então, em alguma coisa, em algum ponto, em uma dessas leis, sofremos com isso, como esse exemplo no comer, como a espiritualidade colocou. Na verdade, as leis, elas nos educam, nos dão o limite para o bem proceder. E nós sabemos disso. Sabemos quando devemos parar, mas continuamos. Até a água, que é um bem para a nossa sobrevivência, temos um limite para tomá-la. E quando passamos deste limite, sofremos as consequências e nos educamos através das leis divinas. Então passamos à questão 634, que diz o seguinte: por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? E a resposta dos espíritos vem da seguinte forma: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. É que eu vou fazer uma pausa porque esse já te dissemos, ele se refere à questão 115 aqui do Livro dos Espíritos, que eu vou pedir para a Rosângela dar uma lida agora para nós. E na questão 115, Kardec pergunta aos espíritos: dois espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam, submissos, essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam, murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Seguindo na resposta da questão 634, os espíritos dizem: Deus deixou que o homem escolha o caminho, tanto pior para ele se o tomar caminho do mal. Mais longa será sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderiam que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. E aí existe a menção à questão 119 do Livro dos Espíritos, que Rosângela também vai ler para nós agora. E Kardec pergunta o seguinte: não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? E a resposta: se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Bom, sendo assim, penso que desnecessário comentar essa questão, já que a 119 está bem explicadinha, né? Que mérito teríamos se fôssemos criados diferentes, já evoluídos? Essa questão 119 responde perfeitamente, sem necessidade de acréscimo. Então, meus caros ouvintes, chegando ao fim do programa, eu me despeço e que vocês tenham um ótimo fim de semana. Um bom dia a todos e até o próximo encontro. Na Era do Espírito.